Então, de uma maneira geral, a forma de Maurier-Cartan aparece diretamente quando você quer estudar as propriedades de transformação de calibre, tá certo? Da sua teoria. A gente tem um contexto na teoria de fibrados muito claro, onde isso daí é tudo trabalhado, tá certo? Mas não vem um caso aqui, né? Você tem que definir um fibrado principal, né? Difeomorfismos entre abertos da variedade de G, etc. e tal. E aí você vê essas leis de transformação e você interpreta essas leis de transformação adequadamente ali, né? Mas aqui cabe só esse comentário, tá certo? Quer dizer, é a única forma de Maurier-Cartan que, no caso das teorias de calibre, e mesmo no caso da relatividade geral, dão origem aos termos não homogêneos que estragam, entre aspas, as propriedades de transformação como um tensor das conexões, tá certo? E é graças a esse estrago, né, que as conexões servem para alguma coisa, tá certo? Se elas se transformassem como um tensor, a gente não teria chance de usá-las para definir derivadas covariantes, essencialmente. Tá? Beleza. Vamos mais um pouquinho, não muito, mas mais um pouquinho, né? E agora, tipo assim, a gente abordou esse assunto que está aqui, né? E vamos abordar agora a ação de grupos de Lie sobre variedades, ou seja, em outros termos, vamos mudar de assunto, tá certo? Vamos mudar de assunto, mas vocês veem que a mudança de assunto é só por um tempo. Daqui a pouco os assuntos se cruzam de novo, né? Então, na verdade, a gente muda de assunto para sofisticar ainda mais as coisas que a gente está fazendo até o momento, né? A gente está entrando agora na última parte dessa abordagem dos grupos de Lie, tá certo? E é onde a gente vai sair um pouco do Nakahara, né? A gente até agora teve muito atento ao Nakahara, né? Talvez essa última parte aqui esteja um pouco fora do Nakahara, não sei, não me lembro mais, faz muito tempo que eu preparei isso, né? Mas certamente essa parte que a gente vai ver agora está mais dentro do Aishan, tá certo? Está muito melhor colocado lá dentro do Aishan, e a gente vai seguir o Aishan por um tempo agora. Então vamos lá. A coisa chata de adiar a prova é que é uma semana a mais com audiência fraca, né? Quer dizer, a audiência é qualitativamente forte, né? Vocês me desculpem, eu não quis dizer isso. O que eu quero dizer fraca é numericamente fraca. A audiência já esteve bem mais alta, né? Assim, em termos numéricos, né? Peraí, senta a mão aí. Hein? Não senta a mão assim, não. O que você quer que eu segure aí? Só a parte de cima. Essa parte de cima? É. Tá bom. Posso aqui? Já foi. Não, aqui eu posso porque isso aqui eu já escrevi faz tempo. Está todo mundo preocupado com a prova, os caras vão passar mais uma semana preocupados com a prova. Professor, Oi, diga. esse material você vai enviar quando para a gente? Esse aqui dos grupos de Lie, eu queria enviar depois que terminar essa prova, né? Mas, na verdade, assim, depois dessa aula, eu estava pensando em enviar esse material para vocês. Mas, primeiro que eu não andei o tanto que eu queria andar aqui. A minha colega me perguntou até onde vai a prova. Até variedades. Já parou. O assunto da prova já parou. Isso aqui não está entrando, não. Né? Eu acho que vou manter o plano de mandar para vocês agora com um pedido para ninguém se dispersar desnecessariamente. Né? Já estava fazendo o pessoal
for de uma exposição, o pessoal não vai na exposição para poder estudar a prova. Então a prova é até a nota de aula 06, né? E tem essas três aí, eu tenho que dar uma corrigida, que eu já vi umas coisas meio diferentes, né? Mas essencialmente isso aí. É 5 de 5, né? Porque começa com 0. Tem a parte de revisão, né? E depois vai... Eu vou escrever um e-mail falando sobre o adiamento e aí eu aproveito e defino com precisão, quer dizer, já tinha definido, mas vou frisar, né? Que a prova é só até o final da nota de aula 06. Pode ir? Beleza, então, gente. Então, nosso próximo e último tópico, né? Começa de leve e tal, e depois vai dando uma engrossada, né? Engrossada boa. Mas ele fala sobre a ação de grupos de Lie sobre variedades. Agora, a gente tem que pensar o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma variedade diferenciável, onde eu tenha a ação do grupo de Lie sobre ela. A variedade não é o grupo de Lie, certo? Mas o grupo de Lie tem uma ação definida sobre a variedade. Ou seja, eu tenho uma regra que pega um elemento do grupo de Lie e um elemento da variedade e me devolve um outro elemento da variedade. Tá certo? Quer dizer, isso aí, por exemplo, né? A gente pode pensar no R3 e no SO3, esses dois caras, né? Você tem uma possibilidade, né, de definir a ação do SO3 sobre o R3, né? Lembrando que aqui os R's, né, são matrizes de SO3, se R vezes R transposto for identidade e se o determinante de R for 1. Tá certo? Isso aqui é tipicamente o que eu quis dizer com isso, né? A ação de um grupo de Lie sobre uma variedade diferenciada. No caso, uma variedade simples, que é o R3. O grupo de Lie está aqui representado pela matriz RJ. E aqui está a variedade diferenciada. Então eu pego um elemento do SO3, um elemento da variedade do R3 e obtenho outro ponto do R3 fazendo isso. Tá certo? Isso é um exemplo do que eu quero dizer com ação de um grupo de Lie sobre variedades. Tá certo? Mas agora a gente vai generalizar isso, né, para deixar isso o mais aplicável possível à mais ampla variedade de contextos, né, que a gente possa imaginar. Né? Bom, então, para isso vamos definir uma ação esquerda. Né? Uma ação à esquerda de um grupo de Lie, né? de G sobre M. Né? Como é que vai ser essa definição? Vou dizer o seguinte: isso é um mapa L. Tá? Essa é uma das coisas que eu tenho que alterar. Minha anotação anterior está sigma, e sigma não é bom não, porque sigma confunde com fluxo. Né? Eu só percebi isso agora. Então, se eu escrever sigma aqui inadvertidamente, vocês me chamam a atenção. Mas eu estou trocando mentalmente todos os sigmas por L's. Tá certo? Então, L de G cartesiano M. Em M. Isso. É brincadeira, garoto. Maravilha.
G cartesiano quer dizer, eu estou pegando um elemento de G, um elemento da variedade, um ponto da variedade, e estou devolvendo um outro ponto da variedade. Né? Então, esse L é um mapa suave, satisfazendo essas duas condições aqui. A primeira é que o L de 1P seja P para todo P em M. Tá certo? Se você pegar a identidade do grupo, a ação da identidade sobre qualquer ponto P da sua variedade é o mesmo ponto P. Né? E a segunda é a seguinte, é que o L de G1, L de G2, P, tá certo? Então, você agiu com o teu grupo de Lie sobre o ponto P por um elemento G2. O que você obteve? Um certo ponto P'. Agora você vai e age sobre esse P' com G1. Tá certo? Então você primeiro agiu sobre P com G2 e depois você está agindo sobre o resultado com G1. O que você vai obter? A condição é que você obtenha o que você obteria agindo com G1, G2 sobre P diretamente. Tá certo? É um tipo de associatividade. Né? Na verdade, isso é essencial para você reproduzir dentro da sua variedade a lei de multiplicação do seu grupo. Né? Então, você pode denotar a ação esquerda por esse L, isso vai ser conveniente para nós, porque a gente vai fazer L estrela, essas coisas assim, lá na frente, tá certo? Mas você também pode denotar, se você não tiver maiores intenções no meio da história, por GP, por exemplo. Ação esquerda, GP. Você tem elemento do grupo, ponto P da variedade, GP um P'. Esse GP quer dizer exatamente isso. L de GP. Certo? Então, isso é a ação esquerda. E é claro que eu poderia ter definido uma ação à direita também. Tá certo? Assim, vamos definir só para completar a história, né? A ação à direita. Ela poderia ser definida assim. Né? Como R, né? R, agora a gente chama assim de PG, né? E ela satisfaria as duas propriedades, o R de PG, o R de P1 seria P, só que a segunda propriedade a gente mudaria um pouquinho. A gente mudaria o R de P G2, G1 igual ao R de P G2, G1. Certo? Em geral, você vai ter simplesmente uma questão de inversão da ordem, né, da ação do grupo dentro da história. Isso quer dizer que você poderia definir uma ação à direita também, se você quisesse fazer tudo que a gente vai fazer agora com a ação à direita. Lá na frente vai ter um jeito do teorema, onde a gente vai explorar um pouquinho isso. Né? Mas as alterações que precisam ser feitas não são alterações problemáticas. Né? Maravilha. Tem um exemplo direto e imediato. É a ação de R sobre M. R é o grupo dos reais com operação de adição, tá certo? Sobre M é uma variedade genérica dada pelo fluxo. Sigma de T
T. Tá certo? Bom, aqui você tem sigma da identidade, que é o 0, né? T é o P, né? E tem o sigma de T, sigma de S, P é o sigma de T mais S, T. É exatamente a lei de composição do grupo associado aos reais. Tá certo? Ou seja, a gente já chegou até a falar sobre isso também, quando a gente falou sobre fluxo, né? Você pode associar a cada elemento, se você fixar o T, né? A esse elemento, sigma T, com T fixo, você associa um elemento do grupo de translações, dos reais. E você satisfaz sigma de T vezes sigma de S igual a sigma de T mais S, exatamente a lei de composição que está ali. Né? Esse é um exemplo trivial, né? Em princípio. Né? Outro exemplo, agora você pode tomar como sendo esse que está aqui, né? do SO3 agindo sobre, né? o R3. Né? Aí o que você está chamando de L é um L de Rx, tá certo? Dado por Rx, notação matricial indicada, tá certo? Quer dizer, isso aqui é uma matriz agindo num vetor, vai dar um vetor. Não, a natureza desse elemento é um vetor. A natureza desse L que está aqui é um vetor. Ele pega um elemento do R3, que é um vetor, pega um elemento do grupo, que é uma matriz, e faz atuar dessa maneira. Né? Novamente, a identidade está associada com a matriz 1, então, perfeito, satisfaz aquilo ali. E está bem claro que essa é uma ação à esquerda, né, que ela satisfaz essa segunda condição aqui tranquilamente. Tá? Então, beleza. Então, vamos começar a definir coisas aqui, que é assim que a vida anda. Né? Então, vamos lá. Nós vamos definir, né, para não usar exatamente agora, né, um mapa como equivariante, se ele for um mapa de duas variedades, M em M', tá certo? Esse cara é equivariante. Aqui sobre M eu tenho uma ação L de um certo grupo G, tá certo? E aqui sobre M' eu tenho uma ação L'. O mesmo grupo G atua sobre M de um jeito, atua sobre M' de outro jeito, tá certo? Então ele é dito equivariante, né, se a ação dele computa com a ação do grupo. Né? Então se você vai ter sigma', bola F, for F, bola sigma. Tá certo? Opa, olha o erro. L'. E aí? Valeu. Continuem assim. Tá bom. Então a gente não está definindo isso, mas a gente não vai usar imediatamente. A gente vai guardar essa definição aí para frente. Tá? Outra coisa que nós vamos definir, né? Outra definição boa, é o kernel. Kernel da ação de G. Certo? A gente aprendeu o que é kernel, né? No caso de um grupo, né? Kernel são todos, se você tinha um homomorfismo, não é isso? Você aplicava esse homomorfismo sobre um grupo, e aí kernel eram todos os elementos do grupo que eram levados na identidade. Esse é o kernel de um homomorfismo. Agora nós não estamos falando de homomorfismos, né? Essa ação de um grupo de Lie, de um grupo em geral, né? Pode ser um grupo de Lie, sobre uma variedade, não é necessariamente um homomorfismo. Então eu estou definindo mesmo, pela primeira vez, o kernel da ação do grupo
sobre a variedade. Então, para isso, né, kernel da ação de G sobre M. Né? Eu preciso do G e preciso de um M para definir esse kernel. Tá certo? Ele vai ser um conjunto também, né? K, definido assim, né? Com G pertencente a G, tal que GP é igual a P, para todo P pertencente a M. Certo? Ou, né, usando a outra notação, né, L de GP igual a P. Né? Então agora, o meu problema é qual é o efeito de eu aplicar o G sobre os pontos da variedade. Tá certo? Uma possibilidade é o kernel ser seu próprio grupo. Se a ação do grupo é trivial sobre a variedade, né, o G aplicado em qualquer ponto P da variedade dá esse mesmo ponto P. Então, nesse caso, o kernel é o próprio grupo. Pelo menos um cara sempre faz parte do kernel. É a identidade. Certo? Pelo menos esse cara sempre faz parte do kernel. Então, vamos supor que tem aí um certo número de caras pertencentes ao grupo, tais que, quando eu aplico esses caras sobre os pontos da variedade, eu obtenho os pontos da variedade. Então, esses caras não estão representados nessa ação. Vocês concordam? Sim, eu não estou falando uma frase matemática, mas ela tem um quê de matemática nessa frase. O que eu quero dizer é o seguinte: quando eu tenho uma boa representação do grupo, né, eu deveria imaginar que eu pego cada ponto da variedade, eu aplico G sobre esse ponto e eu vou num pelinho. Então, excetuando a identidade, todo mundo deveria me fazer alterações sobre os pontos da variedade. Aí eu tenho uma ação maximamente não trivial, vamos dizer assim, né, do grupo sobre a variedade. Se eu tiver um bando de caras que, quando agem em qualquer ponto da variedade, reproduz simplesmente o que eles tiraram, eles estão me comendo um pedaço do grupo. Né? Quando eu olho para a ação do grupo na variedade, eu não sou capaz de distinguir esses caras da identidade. Tá certo? Então, esse kernel é exatamente um pedaço do grupo que não está bem representado na ação deles sobre a variedade. Que eu não consigo enxergar com clareza. Tá certo? Isso vale para qualquer passo de equivalência. Né? Calma que eu não falei de passo de equivalência. Né? Paciência, mas vou falar bastante. Né? Bom, o kernel, né, é um subgrupo normal. Olha só as classes de equivalência chegando aí. Né? Kernel é um subgrupo normal. Né? K. Para mostrar isso é muito fácil. Né? O que é um subgrupo normal? Né? É alguém que, se você conjugar por qualquer elemento de G, você volta a ter um elemento do próprio grupo, do próprio subgrupo. Né? A gente já viu que a identidade pertence a esse cara. Né? E, claro, se eu tiver dois caras, né, que deixam qualquer ponto P invariante, o produto deles, o grupo, vai deixar qualquer ponto P invariante também. Né? Claro, né, que se GP é P, se você fizer a ação por G a menos 1, nos dois lados aqui, a ação de G a menos 1 de P também vai dar P. Então, G a menos 1 também está no kernel. Tá certo? Quer dizer, nessa equação aqui é só multiplicar os dois lados por G a menos 1. Se você quiser, você pode fazer direitinho com a definição da ação. Né? Tá certo? Então, você tem a identidade lá, você tem a inversa lá e o cara é fechado. É claro que o cara é associativo porque eu estou falando de uma ação e aquilo ali é exatamente a condição de associatividade. Né?
Então isso aí é um subgrupo. Agora, ele é um subgrupo normal. Por quê? Suponha que H pertença a K. Tá certo? Então, será que GH, G-1 pertence a K? Só a gente fazer isso aqui, né? GH, G-1, P dá o quê? Né? Esse cara aqui dá um certo pelinho, né? G-1, P dá um certo pelinho. Então você tem GH, pelinho. Né? Agora, o H para pertencer ao kernel, a ação dele sobre qualquer ponto P da variedade tem que dar o mesmo ponto P. Então isso aqui dá pelinho. Mas o pelinho, a gente sabe que é G-1P, né? E portanto isso aqui é o próprio ponto P. Então, se o H pertence ao kernel, GH-G-1 também pertence ao kernel. Tá certo? Maravilha. Então ele é um subgrupo normal. Próximo passo seria um subgrupo normal. O grande lance é fazer o espaço quociente por esse subgrupo normal. Por quê? Porque sabendo que ele é um subgrupo normal, ao fazer o espaço quociente, eu obtenho um grupo, o grupo quociente. Tá certo? Então, eu posso fazer G sobre K agora nessa história. Né? Os elementos de G sobre K são as classes de equivalência G, né? E eu tenho uma lei de composição natural que eu posso instituir em G sobre K, que é exatamente essa daí, né? Produto de duas classes de equivalência e tal. A gente já viu que, exatamente devido ao fato de você ter um subgrupo normal, essa lei de composição é uma lei de composição bem definida, tá certo? Ou seja, uma lei de composição independente do representativo que eu escolhi para falar da classe de equivalência. Né? E eu tenho uma definição. Então, isso aqui é um grupo. E eu tenho uma definição da ação de G sobre K. Em M, a variedade M, é assim, ó, a ação desse elemento do G sobre K sobre o ponto P é pura e simplesmente GP. Né? Essa ação aqui, ela é independente do representativo. Vai dar o próprio P, né? Não. Não? Cuidado, não. Eu estou falando do G sobre K, e não do K. Ah, desculpa. Tá certo? Se eu estiver falando de um elemento do K, tá certo? Se, por exemplo, H é o próprio K, se H pertence a K, tá certo? Essa classe de equivalência é o próprio, esse como conjunto, é o próprio kernel. Então, todos os H's, né? Mas essa classe de equivalência também é a classe de equivalência da identidade. A identidade está dentro do kernel. Tá certo? Então, olha só, se você pegar e multiplicar o H por P e usar a definição, isso dá HP, isso sim, dá P. Tá? Então, esse H aqui, ele é o representativo, né, dele, mais claro, é o representativo da identidade. Não tem mais ninguém que deixa o P invariante. Você tirou o kernel da jogada, da discussão. Então não tem mais ninguém. Agora, a ação do grupo é maximamente representativa do grupo. Mas de que grupo? Não é mais do G, é do G sobre K. Tá certo? No caso do grupo de Lorentz lá daquela discussão, o kernel seria um grupo de isotropia, no caso?
Não porque... Não, o grupo de isotropia é outra coisa. O kernel exige que um certo elemento deixe qualquer P invariante. Qualquer. O grupo de isotropia deixa só um cara invariante. Né? É meio... Né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui logo no início. Né? Quando a gente tem... quando o kernel, né? Se o kernel é composto apenas da identidade, aí a gente diz que a ação de G sobre M é efetiva. Esse é exatamente um caso de ação efetiva. E G sobre K é um grupo, tá certo? E a ação de G sobre K em cima de M é uma ação efetiva. O único cara que deixa todo mundo invariante é exatamente a identidade. Professor. Diga. E aí, isso vai ser a imagem dessa ação, então. Ou pelo menos é isomorfo com a imagem Isso dessa aqui, você ação está falando? de ou não? Imagem dessa ação é onde você chega, isso quer dizer? É. Esse aqui é um pelinho, né? Acho que era do De M, um elemento do M. o teorema do isomorfismo. Ninguém falou que é um isomorfismo, Ah, nem um homomorfismo. é porque ganho bateu. Bom, se for um homomorfismo, se essa ação for um homomorfismo, aí outras coisas se aplicam, com certeza. Né? Mas ainda ninguém falou sobre a ação ser um homomorfismo ou não. Aqui no caso que o K é igual a apenas a identidade, né, a ação é chamada de efetivo. Então esse aqui é um exemplo de ação efetiva. Certo? 6 horas, eu acho que está bom para parar nessa história. Né? Na aula que vem a gente continua esse assunto. Né?